Mariana e Fernando, né? Vocês chegaram aqui na terapia do amor em qual situação? A gente chegou sem sabor nenhum no nosso casamento, com discussões depois de um problema de saúde com o nosso filho. A gente tirou o foco do nosso casamento e focou só no problema do Felipe. E aí a gente brigava demais, porque o Fernando ele tinha um jeito de ver as coisas e resolver, e eu tinha outro. E aí brigava sobre o quê? Eu comecei a ter depressão, não conseguia mais tomar conta do Felipe direito, não conseguia trabalhar, e ele dizia que eu tinha que ser forte, que eu tinha que lidar com aquela situação, que eu precisava parar de chorar, e eu não tinha força para lidar com aquela situação, e não aceitava o jeito dele ser tão calmo e tão tranquilo em lidar com tudo aquilo. Quer dizer, ele via você chorando, desesperada com a questão da saúde do filho, com depressão, e falava, eu imagino, na sua cabeça o lógico, na cabeça de qualquer homem, eu imagino o lógico: calma, vai dar tudo certo, ou então, seja forte, era isso? Isso mesmo. Eu queria que ela tivesse a mesma maneira de reagir que eu tinha, né? E eu só deixava ela mais nervosa e agravava mais o problema. Então, eu estava no trabalho e sempre perguntando, porque como era um problema de saúde do nosso filho, então eu sempre perguntava como ele está, como você está. E ela com medo toda hora, eu estou medindo a febre, e ela começou a ter depressão, então eu não tinha paz no trabalho. Aí às vezes saía do trabalho, os colegas iam jogar bola, eu queria estender mais o horário, porque eu sabia que ia chegar em casa e eu ia ver toda aquela situação. E aí a minha calma deixava ela mais nervosa ainda. Por quê, Mariana? Porque eu não entendia como ele reagia daquela forma. Eu já não queria mais viver em ver o meu filho daquele jeito. Eu queria viver só para ele, estar ali pertinho dele, para cuidar dele, para que não deixasse nada acontecer. E ele com a calmaria dele, falando que tudo ia dar certo. Parecia que para ele estava tudo bem. E não estava tudo bem, porque a gente estava cheio de problemas. Começou a ter o problema do Felipe, que era um, depois foram dois, porque eu comecei a ter depressão. E aí as brigas, né, no casamento, porque a gente não tinha nem mais diálogo, tinha dias que a gente ficava 3, 4, 5 dias sem se falar, então foi se agravando. E o que chegou de acontecer de pior na situação de vocês? Eu acho que de pior, assim, foi a gente se afastar mesmo, né? Porque quando nos casamos, era um sonho realizado, né? Ter uma casa, né? Construir família, ter um filho. E aí parece que, de repente, tudo aquilo que a gente sonhou desmoronou. E assim, a gente já não ficava mais perto um do outro, né? Foi como ele falou, ele preferia ficar com os amigos. Então, quando eu ia falar alguma coisa com ele, ele também não tinha mais paciência, porque eu estava sempre repetindo a mesma coisa, sempre falando a mesma coisa. E ele também me falando a mesma coisa, né? E eu não aceitava. Quer dizer, você não sabia o que fazer, nem porque ela reagia dessa forma. Eu não sabia porque eu também não presenciava, né? Eu estava no trabalho, então ela que passava pela situação. Então assim, a maioria das vezes ela que viu ele convulsionar. Muitas vezes eu chegava em casa, a casa estava aberta, o portão aberto, os chinelos assim, porque quando acontecia ela pegava ele e corria para a rua para alguém socorrer. Então eu não presenciava nada disso. Então para mim quando eu chegava, tá no hospital, eu ia para lá, às vezes ele já estava sendo medicado. Então o problema maior era com ela. Então eu também não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Eu queria que ela tivesse, eu tenho o meu jeito mais calmo, mas eu queria que ela fosse, mas eu não tinha noção do que ela passava com a situação. Assim, a gente quer que a pessoa seja forte, né? Como eu falei, eu não tinha noção das coisas. Então, a gente não tinha as ferramentas, não conhecia as ferramentas para poder resolver as coisas. Então, a gente achava que o tempo ia curar, ou não resolvia, né? A gente não resolvia. O que a gente tentava fazer era, ficava sem se falar, não resolvia aquilo, achava, daqui 3, 4 dias parou. Só que só ia piorando, né? Porque era um problema, a questão de saúde do nosso filho, depois se tornou mais outro problema no casamento. No casamento, o dela, a depressão, ela começou a ficar com depressão, e depois o problema no casamento. Um abismo chama outro abismo. O problema do filho chamou a depressão, problema no casamento. Como é que resolveu? Vocês chegaram juntos ou alguém veio primeiro?
Juntos na palestra. O que ajudou? Como é que resolveu o problema? Então, reconhecer, né? Eu reconheci que eu estava errada também em algumas atitudes que eu tinha, de não conversar com ele também, porque às vezes eu ia falar com ele, era sempre gritando. Então, eu comecei a me expressar melhor e falar que eu precisava conversar com ele. Então, a gente tinha um tempo para sentar os dois e os dois conversarem. Entender que eu estava errada, que eu precisava melhorar e escutar o que ele falava para mim, né? Que muitas vezes ele falava algumas coisas que era para me ajudar. Então, eu comecei a ouvir e também colocar em prática o que ele pedia para eu fazer. O que aconteceu, eu acredito, foi que você entendeu que você estava praticamente 100% na emoção. Mas você se entregava ao problema, à preocupação, às emoções, então aquilo você derramava em cima dele. Então você não estava usando a razão. Aí você começou a usar mais a razão, não, deixa eu ver como é que eu falo com ele, deixa eu expressar melhor o que eu preciso, etc. E da sua parte, o que ajudou? Que na palestra, cada palestra tem um aprendizado, né? Então, às vezes a gente começava a conversar um com o outro e se tornava uma discussão. Então, na palestra, tem a parte da mulher e tem a parte do homem. Então, ela vai ouvir e eu vou ouvir. E aí a gente, como ela falou, a gente precisa ter humildade e reconhecer o nosso erro e falar, poxa, é pela gente, é pela nossa família. Então, tudo que a gente projetou lá atrás que não conhecia, agora a gente está passando a conhecer e refletir e começar a praticar. E você mudou como em lidar com ela? Eu aprendi a me colocar no lugar dela, né? Me colocar. E hoje, assim, a gente tem diálogo, né? Então, a gente não tem... Eu chego do trabalho, a gente senta na mesa, eu, ela, o Felipe, a gente toma um café junto, a gente prioriza as refeições junto, então a gente sempre conversa. Então, ela me passa tudo do trabalho, eu falo para ela. Então, a gente não deixa nada para amanhã, assim. A gente está sempre atualizado com as coisas. Quer dizer, você aprendeu a falar mais, não ser aquele cara caladão, tipo, é isso, acabou. Não, aí agora a gente tem o diálogo, né? Agora então não é mais assim. Não. Você está sorrindo aí porque... Porque ele era assim mesmo. Assim mesmo. Às vezes eu falava alguma coisa com ele... Eu queria que ele respondesse, falasse alguma coisa, né? E ele... Que para você estava bom. Eu entendo você perfeitamente. E eu sei que muitos homens aqui devem sentir igual, né? Então, eu vou falar o que mais? Já falei. E por sinal, como é que está o filho de vocês hoje? Está bem, graças a Deus. Ficou bem? Ficou. Curou o casamento? Curou o filho? Sim. Amém. Tá uma bênção. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Obrigado. Graças a Deus.